E aí, galera, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo. Deixa o seu like aí, então. Garanta a sua inscrição aqui no canal para a final do Paulistão 2025. Vamos ver o que o Neto falou desse derby aí, dessa vitória do Corinthians dentro do Allianz Parque. Vamos ver o que o Neto falou aí desse jogo aí. Qual a força do Corinthians jogando na Neoquímica Arena, o que a gente sempre colocou em todos os programas de televisão, que a força do Palmeiras era jogar no Allianz Parque, se reverteu isso. O Corinthians joga por um empate, certo? E aí, joga por um empate? Joga por um empate, sim, joga por um empate. Aí, qual é a força do Corinthians? E aí, pensando no jogo que tem Corinthians, que vai ter Campeonato Brasileiro, que tem Sul-Americana, esse rolo todo que está acontecendo, o que o Corinthians conseguiu hoje, que muita gente não acreditava nisso. O Corinthians conseguiu uma vantagem em mata-mata, coisa que não tem acontecido em muitas etapas de mata-mata nos últimos tempos. O Corinthians, no ano passado, conseguiu, inclusive, perder a sua força dentro da Neoquímica Arena. Recuperou com o Ramon e Ramonzinho, é verdade. Uma conexão muito rápida entre eles e a torcida, e os novos contratados e a torcida, e foi a Neoquímica Arena que manteve o Corinthians... O Gustavo Henrique jogou bem hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. No segundo turno, meio do segundo turno para frente, o Corinthians recuperou inclusive mantém agora uma invencibilidade na sua casa, que é muito importante. Desde que a Arena foi inaugurada, essa foi uma grande força do Corinthians nos anos em que o Corinthians ganhou título, até 2019, o último título do Corinthians, o Campeonato Paulista daquele ano. Eu vou rapidamente explicar a confusão do calendário, que tanto palmeirenses como corintianos estão reclamando ali na zona mista e na coletiva de imprensa, porque é o seguinte: a eliminação precoce do Corinthians na Libertadores derrubou o Corinthians para a Sul-Americana, e quem transmite em TV aberta sul-americana no Brasil é o SBT. E o dia de jogo do SBT o Corinthians é às terças-feiras. A questão é, a hierarquia do calendário, a Conmebol coloca o seu calendário, e por baixo vai o calendário da CBF e por último dos estaduais. Com essa configuração, o Corinthians teria vai sair a tabela da Sul-Americana essa semana. Amanhã, 8 horas da noite, né? O Corinthians vai provavelmente jogar na terça-feira. Isso significa que teria que jogar com o Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro, realmente no sábado. Portanto, a final não poderia ser na quinta-feira, 27 de março, como a Federação Paulista, que nesse momento anda de areia com a CBF, colocou em cima da mesa sem conversar com o Edinaldo. Agora, tanto o Corinthians como o Palmeiras interessados em que esse jogo aconteça no final de semana, porque muitos jogadores vão embarcar hoje para as suas seleções, alguns vão ficar, tipo o Estevão fica, alguns ficam aqui no Brasil, mas o Corinthians, por exemplo, tem muito jogador fora. Vão tentar empurrar a final para o final de semana, que vai ser mais, vai dar mais audiência, até provavelmente a Record pode topar fazer uma coisa dessa, que é quem tem o Mas Campeonato seria no Paulista. sábado, né? A teria que ser no sábado, né? teria que ser no sábado, porque o Corinthians joga na terça, não pode ser no domingo, pode ser no sábado. Então, a partir dessa semana, a gente tem a seleção brasileira, que vai jogar contra a Colômbia e a Argentina, chamando as notícias, mas esse bastidor vai ficar quente, porque o jogo na quinta-feira vai impedir que o Corinthians jogue no sábado. O Corinthians não vai poder jogar no domingo, a CBF não vai poder colocar, porque quem manda é a Conmebol. Então, a partir de amanhã, quando saírem os grupos da Sul-Americana, vai começar esse barulho por aqui. Vamos lá, qual foi a importância do chocolate que o Ramon Dias deu no meio-campo do Palmeiras? A visão do Ramon Dias e do Emiliano Dias de colocar o Rian logo no intervalo. A visão que ele teve em relação ao Anrileri, que jogou muito, para mim foi o craque do jogo. Para mim, ele foi o melhor jogador do time do Corinthians, independentemente do gol maravilhoso do Yuri Alberto, para mim, corintiano, né? E para vocês. Puxa, coincidentemente, para nós três também. aqui. Para você não, que você é torcedor do Rio Preto. Não, do América. Do América, do Rio Preto. Olha, E eu torço para o Juventus do Tatuapé. Isso. Qual é a vantagem? Qual a vantagem de você ir para o segundo jogo com moral? Porque eu saí da Libertadores, vem a Sul-Americana e as coisas vão passando e as pessoas vão esquecendo. E aí Gustavo Henrique jogou muito. Para mim foi o melhor jogo do Félix Torres com a camisa do Corinthians. O melhor jogo para mim do Félix Torres. E aí, qual a ideia? Melhor jogo da dupla de zaga, inclusive, pode né? ser, verdade. Boa. Acho que os quatro. Mateuzinho jogou bem, Félix Torres jogou bem, Gustavo Henrique jogou bem e o Angeleri jogou para caramba. Muito. E que há muito tempo isso não acontecia. Como é que que nunca aconteceu. Talvez. Mas aí aconteceu num jogo importantíssimo de título. Qual a ideia disso? O que você vê pro próximo jogo? Neto, eu sou um crítico do Ramon, você sabe, mas eu sou justo com aquilo que eu vi. Lógico. Tá?
Eu acho que ele fez uma grande lambança, é culpa dele a eliminação do Corinthians na Libertadores da América, ponto. Do Memphis também. Do Memphis também, ponto. De todo mundo, praticamente. Verdade. Ok, vamos também só colocar na conta do Ramon e do Emiliano. Agora, hoje, ele deu um nó tático no professor, no escritor de livros, no português, Abel Ferreira. Ele fechou o meio-campo, tirou a velocidade do time e conseguiu parar esse fenômeno que é esse moleque chamado Estevão. Mas quem jogou muito foi o Ranieri também, cara. Como Ranieri volante, também. ele arrebentou. Jogou muito. O Corinthians... Carrijo é monstro. O meio-campo do. Arrebentou o Romero, o Romero hoje no ataque não conseguiu produzir. Mas jogou bem. Mas taticamente fez uma partida monstruosa. Verdade. Então hoje, Ramon, eu te critico muito, acho que você não tem que ser o técnico do Corinthians, isso é uma outra história. Mas hoje o senhor fez história no Allianz Parque. Antes do Godoy, coloca o Abel falando do meio-campo do Corinthians para todo mundo estar ligado, que por sinal amanhã, 8h30, Beleza Fatal, uma novela muito legal, muito maravilhosa, que tem chifre, que tem de mulher bonita, o que tem de nego fazendo mais um pros outros. Vocês não têm ideia, Godoy. Não é o futebol brasileiro. Não é? Mais ou menos. Parecido, hein? É mais ou menos que o futebol. Não tem a ver com o que aconteceu essa semana. Umas mulheres maravilhosas, Beleza Fatal. E amanhã também tem jogo aberto com a Renata Fã, a partir das 11, que ela tá feliz, porque há 9 anos o Internacional não ganhava o título. E depois tem os donos da bola, Chupa Veloso. Toca o hino do Corinthians, Gascão. Abel, fala no meio campo. O que aconteceu foi que eles descobriram o Roniel. O Veiga saltava da pressão Roniel para o zagueiro e eles conseguiram descobrir o terceiro homem. A bola entrava de zagueiro no Memphis ou entrava no zagueiro no Romero. Ele deixava de frente no Roniel. Mas quantas defesas fez o Everton na primeira parte? Quantos remates eles fizeram? Três remates. Pronto, 3. Estão a ver? O que conta é o resultado. O Corinthians ganhou o ponto final e agora cada um faz as análises que quiser. Não adianta. Havemos de ganhar jogos também assim. Havemos de ganhar jogos, porque o futebol é mágico nisto, mas em 10 jogos jogar assim, eu acho que só vamos perder um. Se jogarmos 10 jogos desta maneira, ou jogarmos 5, ganhamos 4 e perdemos 1. E hoje foi o jogo que nós tivemos que perder. Com mérito do nosso adversário, como te disse, acho que tiveram mérito nos duelos do meio campo, tiveram mérito em encontrar o homem livre, mas sem criar perigo, após os 15 minutos. E na segunda parte foi ataque contra defesa. Uma bola, como disse, o golo surge de um contra-ataque nosso. Como é que eu vou explicar? Como é que expliquem-me isto? O golo surge, contra-ataque nosso, o Estevão perde a bola entra no Memphis, nós vamos para o duelo, nós recuperamos a bola em que o Rios, eu acho que não sei se ele não quer meter de calcanhar, e a bola sobra para o Memphis, e depois sim, uma diagonal do Yuri, uma cobertura, vem para dentro, faz um remate quase de costas, e a bola entrou no canto, portanto, e não criaram muito mais. Se o Palmeiras jogar do jeito que jogou, 10 partidas, vocês não ganham 1, 2. Porque você só tem uma jogada. Ó. E você, como treinador, mostrou que você é a sua incompetência hoje. Você não conseguiu fazer outra jogada, colocou um monte de jogadores, somente o Estevão que jogou. As jogadas que vocês fizeram em relação ao jogo foi horrível. A verdade, seu time jogou muito mal e você substituiu muito mal. Deixou uma salada de fruta incrível, não fez o que deveria fazer, e se não fosse o Estevão fazer algumas jogadas, e ainda... Pode falar, Queçado. Uma observação em cima disso que é importante que você está falando. A culpa do gol também é do Estevão. O Estevão tentou um drible, sendo que ele poderia ter feito o passe. Então, mas aí a gente só critica o final da história, da jogada, mas lá no início ele erra mas aí eu nem critico o Estevão, sabe por quê? Como que você tá jogando lá na frente, você tem mais 10 jogadores atrás, a obrigação é do time dar suporte pro menino que toda hora entra pra fazer isso. O Godoy, na entrevista dele, daquilo que você viu do jogo, da força do Corinthians do meio campo, não é fácil ganhar do Palmeiras, principalmente jogar na Allianz Parque. É difícil, mas o Corinthians mostrou uma força incrível. O que você vê de tudo isso? Grande Oscar Roberto Godoy. Com toda essa dificuldade que o Corinthians acabou impondo ao Palmeiras, mesmo assim, o goleiro que ainda acaba sendo mais exigido foi o Hugo do que o Everton. Verdade. E a defesa do Corinthians, que estava tomando gols em bolas cruzadas, foi muito eficiente. Só teve um erro, só que foi uma do Mikael. Foi muito eficiente hoje. Então, dá ainda ao palmeirense e ao Palmeiras essa esperança que pode reverter a situação jogando fora, porque teve esse duelo muito
parelho no meio-campo aí, mas o Palmeiras ainda está dependendo muito individualmente. Só de um menino. Do Estevão. Só dele. E aí algumas jogadas do Estevão, porque ele está exagerando em empreender e fazer e efetuar a jogada sozinho, está deixando alguns companheiros até contrariados, porque hoje o Flaco estava tendo possibilidade de receber, o Alan Patrick tinha o Felipe Anderson, não o Alan Patrick, Felipe Anderson teve a oportunidade de receber o passe e não foi feito. E esse contra-ataque aí que aconteceu, foi com o Estevão. Aconteceu com o Estevão, mas o Richard Rios recupera e perde a bola. Isso mesmo. Se ele não perdesse a bola ali naquele momento que ele perdeu, que ele foi enfeitar, se ele não perdesse ali, poderia não Só ter tem uma tomado coisa gol. também, a bola que o Memphis deu, hein? Meu Deus. O zagueiro Mikael, um bom jogador, fez a opção errada, né? Porque ele cerca o fundo e deixa o Yuri cortar pra dentro, pô. Cerca dentro e deixa o Yuri pra fora, que ele vai bater cruzado e a chance de fazer o gol vai ser menor. Mas o gol do Yuri foi sensacional. Fala, Eu queria Marília. fazer duas observações sobre Por a favor. coletiva do Abel. Primeiro, que ele disse que o Palmeiras foi melhor nos primeiros 15 minutos, é verdade. Um Motelzinho salvo, uma bola que já tinha passado pelo Hugo, mas o jogo teve quase 100 minutos, né? Depois ele falou, depois o Corinthians melhorou um pouco e no segundo tempo foi ataque contra a defesa. Se tivesse sido só ataque contra a defesa, tinha terminado 0-0. E não 1-0 para o Corinthians. Então o Corinthians teve a saída no contra-ataque em que o Palmeiras não conseguiu derrubar, né? A parar esse contra-ataque. Uma outra observação que ele faz é que fantasma se aqui, jogar 10 vezes assim, o adversário não vai ganhar nenhuma vez. A história do Abel no Palmeiras é a história de um técnico que chega num time que precisa de um jeito para ganhar, porque não estava ganhando, e jogava como o Palmeiras de 2020 e 2021 do Abel? Jogava reativamente, ele ficava inclusive bravo de tantas vezes, o Palmeiras joga feio, o Palmeiras joga reativo. O Palmeiras ganha a Libertadores aquele ano de 2021, reativo, rouba uma bola, o Andreas Pereira perde uma bola, ganha na prorrogação. Vale jogar reativo e isso também é um elogio como o Quesada fez à dupla Ramon e Ramonzinho, porque pela primeira vez, no mata-mata, abrindo fora de casa, o Corinthians foi capaz de, taticamente, anular um time que é taticamente melhor que o Corinthians. O Palmeiras é taticamente melhor que o Corinthians e hoje não foi. Então, e ele não gosta de falar de estatística, hoje ele joga como estatística. Tanto não foi que o Rafael Veiga foi anulado pelo Ranieri de uma maneira importantíssima, que é um baita do jogador. É verdade. Ele não gosta de falar, ele quer que pergunte de futebol. Aí perguntaram de futebol, ele falou, não, vocês analisam como vocês quiserem. Então, ele poderia fazer um elogio ao adversário. O campeonato não acabou, o Palmeiras já mostrou muitas vezes ser capaz Eu perdi o título paulista pro Palmeiras depois de 17 anos, a gente vencendo por 1-0, depois na segunda partida foi um chocolate. E tá tudo bem. E tem uma coisa, se você pegar aí, não tem uma entrevista minha, quantos anos faz isso já? Não sei quantos anos já faz. De 93. 32. Eu nunca falei absolutamente nada de não só elogiar a equipe do Palmeiras que ganhou o título e tá tudo certo. É que as pessoas, às vezes, acham que elas vão ficar menos famosas ou menos inteligentes ou de falar assim, a gente só teve uma jogada. Porque a única jogada que teve o Palmeiras durante o tempo que teve a bola e do tempo que jogou foi com o Estevão do lado direito. Foi com o Estevão, mais nada. Qual foi a outra jogada sensacional, sem ser essa do Vitor Roque, aquela ali? Mas que não tenha sido pro lado direito. Que vocês se lembram. Não, só teve um cabeceio que passou perto no... Tudo bem, mas eu tô falando de jogada de triangulação, jogada do Rafael Veiga vir. Estevão, tudo Estevão. Alguém lembra de vocês? Lembra? Alguma jogada que tenha sido muito fera que o Palmeiras fez com as substituições que foram feitas? Eu não me lembro. Você lembra, Godoy? Eu não lembro. Não, e inclusive essa jogada que ele fala do Vitor Roque lá, que foi escanteio, não foi escanteio. Não foi escanteio. A mão do Hugo, do goleiro, já estava fora da linha de fundo. Mas a primeira foi, certo, Godoy? A primeira que o Hugo faz a defesa? A mão do Hugo tá fora da linha. Não, mas a segunda, a primeira que ele reclama. Ele reclama de uma outra jogada que eu tô tentando lembrar. Passou aqui, depois eu te mostro. Com o zagueiro do Corinthians. Mas eu te mostro depois, a hora que vier aqui, nos melhores momentos, eu vou te mostrar. Eu acho até que ele tem razão. Em relação ao Ramon Dias, Quesada, Marília e também Godoy, num jogo como esse, numa pressão dele ser mandado embora, se perde o jogo hoje de 3-0, ele vai mandado embora. Quer dizer, penso eu, né? Repetido com o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Ele chega pro jogo com o Palmeiras muito impressionado. Então aí você... Até por causa dessa diferença de 10 dias para ter a final. 11 dias,
VAR, Dias, né? de tudo isso. Qual é a ideia do esquema que ele fez, da inteligência dos dois, do Ramon Dias e do Emiliano Dias? Porque eles conseguiram fazer aquilo que talvez eles tenham tentado fazer contra o Barcelona do Guayaquil, mas aí o menino fez o pênalti. É o João Pedro. Aí quando mudou, tomou de 3. Qual a ideia desse jogo? E principalmente o que o Rian entrou. O menino Rian entrou parecendo time grande, um jogador grande. E ele jogou muito bem. O Martínez tinha jogado muito bem no primeiro tempo. Isso, foi mesmo. Aí sentiu uma contusão. Qual a ideia do Ramon Dias e Emiliano, uma vitória como essa, pro próximo jogo, pra final, lá na Neoquímica Arena, Quesada Godoy e Marília Ruiz? Netão, a sabedoria é sempre entender que do outro Desculpa, lado... esse aí, Godoy, esse aí, ó. Esse lance. Se voltar depois do lance, pra mim o Hugo faz a defesa. E faz uma baita defesa. E o árbitro não deu escanteio. Depois eu mostro pro Godoy, não sei se vocês viram lá. Termina, Quesada, desculpa. Não, a sabedoria, Neto, é entender que do outro lado tem um time que taticamente, nos últimos anos, é melhor, como a Marília falou. Se o Corinthians fosse jogar de peito aberto hoje no Allianz, ele poderia ter sido derrotado e poderia ter acontecido isso que você está falando, que poderia culminar, inclusive, com a demissão do treinador. Criou um esquema, repito, tirou a velocidade do time do Palmeiras, marcou muito bem o meio-campo, travou o meio-campo. O Veiga hoje fez uma partida extremamente apagada por culpa desse esquema do Ramon e conseguiu, numa jogada individual, ser cirúrgico. Pra mim foi uma baita defesa. Esse daí, né? E ele não deu escanteio. Dá a impressão pelo jeito, pelo movimento. Ó, a bola sai, ó, Godoy, ó. A bola vai reta, que a bola sai. Ó. Ele tira a bola, Ele toca, ele toca na bola. E pelo jeito que a bola modifica Isso. o traçado dela girando, dá a impressão, olha lá. Eu vi a imagem por trás. Foi uma baita defesa. Foi a defesa de gol, gente. Foi a defesa do jogo. Essa foi a defesa do jogo do Hugo. Agora, Neto, contou com o Hugo também, né? Porque se não é o Hugo, como o Godoy falou, o Hugo fez pelo menos 4 grandes defesas. Sim, mais uma vez, exigido. ele sai como grande destaque do time também, né? Então, mas como o aproveitamento nos cruzamentos não estava tão bom por parte do Palmeiras, não seria nesse escanteio que o Palmeiras conseguiria fazer o gol, talvez. Então não dá para ficar justificando que não conseguiu Você tem toda a razão. Muito porque bem. não foi marcado escanteio nesse lance. E você, palmeirense, você concorda aí com o Neto, com esse pessoal aí? Qual a sua opinião, hein? Quem que acertou alguma coisa aí? Quem comentou alguma coisa que presta aí? Deixa o seu comentário aí, tá? Aí você vai me dizer aí se você concorda ou não com ela, tá? Essa avaliação dela aí falou algo que não tinha noção, né? Deixa sua opinião, o que você acha? Coloque sua opinião. Foi pênalti ou não foi? Mais um vídeo está pintando aqui, meu caro Telespec. Avante palestra.